Essa é minha voz no primeiro gole de álcool. Essa é minha voz no segundo copo de álcool. Esse é o meu álcool no quarto copo de voz. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre intoxicação. Vocês provavelmente já viram esse áudio e devem ter tido uma ideia do que é isso que eu vou falar. Então, para vocês que estão interessados em psicopatologia, vamos lá, vamos dar sequência nisso. A gente já começou a conversar sobre as substâncias, algumas aulas, alguns videozinhos atrás, vocês já estão acompanhando aqui junto comigo sobre os transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, que são aqueles transtornos que têm a ver com alterações sintomáticas, né, comportamentais, emocionais, que são associados com o contato a um objeto que causa ativação no sistema de recompensas, independente da sua ação farmacológica. As substâncias são frequentemente, as substâncias psicoativas, né, as substâncias de abuso, frequentemente são algumas desses objetos que a gente vai encontrar. Nós já falamos anteriormente que dentro desse grande capítulo nós temos algumas categorias. E a gente já falou dos transtornos por uso de substâncias, que é uma categoria que tem lá os transtornos por uso de quase todas as substâncias, tirando aí a cafeína. E a gente também falou que a gente tem dentro dessas categorias, temos os transtornos induzidos, que são aqueles cujos sintomas eles são causados diretamente pelos efeitos de uma substância, e temos ainda os outros transtornos aditivos, que daí são aqueles que não envolvem uma substância. Tá? Dentro dos transtornos induzidos, que é o que a gente vai começar agora, nós vamos falar sobre a intoxicação, que é uma das subcategorias dentro, né, dos transtornos induzidos, e aí eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas subcategorias, em especial hoje a intoxicação, ela é relacionada. Bom, pessoal, a gente já falou que dentro desse capítulo todo, cujo todos os transtornos que têm a ver com ele envolvem comportamentos desadaptativos que são relacionados a um objeto-alvo, e esse objeto-alvo ele tem a capacidade de ativar o sistema de recompensas independente da sua ação farmacológica. Claro, embora a ação farmacológica ela ajude, nós já vimos que a gente tem três grandes categorias: os transtornos por uso de substâncias, os transtornos induzidos por substâncias e os outros transtornos aditivos. A gente já falou que, então, os transtornos por uso têm comportamentos desadaptativos de uso que envolvem um baixo controle, um uso arriscado, um prejuízo, uma tolerância e ou uma abstinência. Né? Vai ter que ter sintomas que têm... O problema de quem tem um transtorno por uso é essa coisa de a forma como usa a droga é um problema. Não tanto que a droga causa. Claro que em função da pessoa usar ela muito, né, usar essa substância, ela acaba tendo problemas em função dos efeitos da substância, mas o maior prejuízo aqui é a forma como ela se relaciona, como ela usa a droga. Tá? Os efeitos eles são um outro lado e podem ser um outro transtorno. Temos ainda os transtornos induzidos, que são os transtornos com sintomas desencadeados pelos efeitos da substância. Ou seja, o uso agudo ou logo depois, então a ingestão da substância, ela causa mudanças. E essas mudanças elas podem caracterizar um transtorno induzido, tá? Seja imediatamente ou um pouco depois. A gente vai falar mais para frente. E ainda nós temos os outros transtornos aditivos, que são caracterizados por comportamentos, não substâncias, que levam a padrões desadaptativos de funcionamento. Pois bem, aqui eu vou, na aula de hoje, é exemplo do que a gente já falou quando a gente estava focando nos transtornos por uso de substâncias, a gente está falando daqueles que têm a ver com essas substâncias. Anteriormente, eu já revisei com vocês substâncias, quando a gente fala de uma droga, né, que é o termo que a gente costuma usar, uma substância, tem toda substância
né, que vai ter um efeito. Uma droga é tudo aquilo que causa um efeito no organismo. Drogas psicoativas, substâncias psicoativas, são aquelas que causam efeitos de alteração das funções mentais superiores, né, no sistema nervoso central, portanto, e as substâncias que a gente vai encontrar dentro deste, relacionadas com os transtornos aditivos, que vão receber categorias específicas, são as substâncias psicoativas de abuso, que aí nós temos lá o álcool, a cannabis, a cafeína, os sedativos, os hipnóticos e os ansiolíticos, os alucinógenos, os opioides, os inalantes, os estimulantes e talvez eu esteja me passando agora aqui alguma, e o tabaco, claro, um dos mais utilizados. Mas hoje a gente vai dar, então, a gente já falou sobre essa coisa de quando as pessoas elas têm o problema em usar, né, o uso da substância é problemático, mas hoje a gente vai dar um foco em uma outra categoria. Então, aqui os três novamente, só para ficar claro, né, os comportamentos desadaptativos, os transtornos com sintomas desencadeados são esses induzidos, e os outros transtornos aditivos. A gente vai focar hoje nos induzidos. Todos os transtornos induzidos, eles são transtornos caracterizados por sintomas desencadeados pelos efeitos da substância. Eu posso usar a substância uma única vez e ter um transtorno induzido, tá? Porque aquele efeito da substância em mim está causando uma alteração e talvez ninguém saiba o que é essa alteração. E essa alteração pode ser causada pela substância e é um efeito induzido. A gente vai ver vários casos, né? Eu vou explicar aqui de 3 substâncias, mas transtornos induzidos podem aparecer em vários casos. Tá? Tem senhorinhas idosas que tomam lá uma medicação por causa de um problema na vista. E essa substância ela pode causar desorientação, alucinação, e aí vão dizer, nossa, essa pessoa está entrando num quadro, né, numa demência, num quadro neurocognitivo. Mas vão olhar e não, é induzido pela substância. Tu retira a substância e aquele quadro todo lá ele desaparece. Isso é um transtorno induzido. Ou ainda, eu estou consumindo lá uma comida e eu começo a ficar falando solto, eu começo a ficar com perda de equilíbrio e falo, que a gente botou cogumelos na comida que a gente colheu ali no nosso quintal. Podem ser alucinógenos e eu posso estar intoxicado. E também isso é um transtorno induzido. Dentro dos transtornos induzidos, nós temos 3 subcategorias. Então, a gente já falou que nós temos 3 categorias e agora a gente tem 3 subcategorias. Uma categoria é a intoxicação, outra é a abstinência e outra são os transtornos mentais induzidos. A intoxicação, que vai ser o nosso foco da aula de hoje, né, desse vídeo em especial, intoxicação são efeitos agudos. O que são efeitos agudos? Aqueles que surgem durante ou logo após o uso da substância. E aí, claro, cada droga, esse logo após vai variar às vezes. Quanto tempo? É 1 hora, é 2 horas, é 4 horas, é 24 horas. Tá? Não costuma ter nenhum que vai muito além disso quando a gente fala de intoxicação. Mas dentro ainda dos transtornos induzidos por substâncias, temos a abstinência, que aquele transtorno pelos efeitos da falta da substância, e aí pode ser tanto falta de ter parado do nada ou de ter reduzido, tá, a quantidade da substância no organismo. Mudei, baixei um pouco. E temos ainda os transtornos mentais induzidos. Transtornos mentais, eles induzidos, eu vou falar também em outro vídeo posteriormente, mas fecha todos os critérios para algum transtorno mental já conhecido, do tipo transtorno depressivo maior. Só que aí tem aquele critério, não se deve aos efeitos do uso de uma substância. E essa pessoa, sim, eu estava fazendo uso de um ansiolítico, tá? E alguns ansiolíticos podem causar, mesmo que não seja esse, o objetivo seja justamente o contrário, podem eventualmente causar sintomas depressivos que são induzidos. E aí vão ser transtornos mentais induzidos, e aí vai ter cada um dos transtornos lá, que a gente vai ver também com calma depois. Bom, então, hoje a gente vai falar de intoxicação. E aí já começa aqui, essa frase, use com moderação, provavelmente todos nós já ouvimos falar dela, tá? E essa frase, essa expressão, a gente muitas vezes quando vê isso
relacionado a uma propaganda do uso de alguma substância, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, ela se remete aos transtornos por uso. Mas, na verdade, o use com moderação, sim, ele tem a ver com vamos usar, né, quem for usar, no caso lá o vendedor quer que a pessoa use, usa, mas usa de forma moderada, para que os efeitos dessa substância, seja eles quais forem, não sejam tão intensos. Claro, o tabaco, que é o que é mais propagandeado muitas vezes, ele justamente não é um que tem intoxicação. Mas usar com moderação na hora, porque, claro, quem tem um transtorno por uso vai ter que usar com moderação ao longo da vida. Agora, no dia, quem vai usar com moderação no dia, a ideia disso é justamente que tu não exagere no teu uso numa vez. Porque o exagero do uso numa vez, ou ainda a resposta do teu organismo, que pode ser diferente da média, pode levar a um quadro de intoxicação. Intoxicação, como eu já disse, é aquele quadro agudo, é os efeitos da droga. É a pessoa, tá, que ela cheirou cocaína. Ela tá agitada, tá agressiva, ela pode estar com ideação paranoide, né, achando que estão vindo perseguir ela, que a polícia vai chegar, ela fica noiada ou coisa assim, como é na expressão. Isso é a intoxicação. É os efeitos da substância naquele momento. Tipo, usei a substância e isso pode aflorar sintomas. É a pessoa, quando ela está bebendo, que ela vai, como no áudio inicial, falar mais mole, falar. É a pessoa que vai ficar mais agressiva, é a pessoa que pode entrar em coma, que pode até chegar numa overdose. Tá? E é por isso que a intoxicação é tão importante. Porque a intoxicação leva a sintomas que frequentemente podem levar a comportamentos disfuncionais, e aí agressividade, ou a si, né, ou contra os outros, comportamentos imprudentes e ainda quadros orgânicos que vão fazer as pessoas chegar no hospital com taquicardia, né, e até podem aí precipitar outros problemas. Então, por que existe esse diagnóstico, né, de transtorno, a intoxicação? A intoxicação ela existe porque ela clinicamente é importante para a gente poder diferenciar quadros. Essa pessoa não está tendo um infarto, ela está intoxicada por cafeína ou por um estimulante. Essa pessoa, ela não bateu a cabeça, ela bebeu tanto que ela entrou em coma e aí ela caiu, acabou batendo a cabeça, mas a lesão aqui não justifica esse estado de coma. Então, a intoxicação é um quadro importante, mesmo que ele muitas vezes ela vai desaparecer depois, simplesmente com o tempo. Às vezes vai ter que fazer uma lavagem estomacal ou algo assim. Então, nem toda substância causa intoxicação, que é o primeiro tópico. No caso, o tabaco não causa. Tá? O tabaco, a pessoa pode fumar 20, 30 cigarros ao mesmo tempo, não causa intoxicação, pelo menos não é descrita intoxicação por tabaco até hoje. É comum pessoas que não têm um transtorno por uso terem tido intoxicações, inclusive acidentais. Tá? Como o caso que eu falei, a pessoa ela vai lá e come alguma coisa ou toma. Tinha que trabalhar muito, fiquei tomando chimarrão, café, tomei um guaraná também, lá um comprimido de guaraná, porque eu precisava ficar acordado, mas lá pelas tantas eu comecei a ficar com tremores, dor de cabeça, taquicardia, tudo isso e fiquei preocupado, fui para o hospital e perguntar quanto de cafeína que tu usou hoje. Eu falei, fui falando, eles, nossa, tu tomou provavelmente muito mais do que é o esperado. É comum pessoas que então não têm um transtorno, não é que eu tenho um transtorno por uso daquilo, mas eu acabei usando demais, né? Seja por querer ou sem querer. É comum também, culturalmente, tem eventos e situações que motivam ao uso de determinadas substâncias, em especial o álcool. Então, Ano Novo. É comum no Ano Novo a gente ver um quadro de intoxicação por álcool, carnaval, enfim. Mesmo que as pessoas não tenham um transtorno por uso, mas vão apresentar intoxicação. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, quem tem um transtorno por uso não vai apresentar mais intoxicações? É claro, quem tem um transtorno por uso, muitas vezes vai ficar fazendo uso sem um controle e acabar tendo episódios de intoxicação.
Mas é mais comum, até na história, quando a gente pega o curso, pessoas que vêm a desenvolver um transtorno por uso já terem tido episódios de intoxicação anteriormente. Tá? Então, mas é parte, sim, do quadro, do curso, enfim. Importante dizer que a intoxicação é um quadro transitório, a pessoa vai ter aquilo e depois ele vai embora, tá? Se a pessoa não tiver nenhum desfecho muito negativo, do tipo, pode ter um infarto, pode ter uma overdose e acabar não sobrevivendo em função de um quadro de intoxicação. Mas, em geral, ele vai ocorrer e, à medida que a substância vai saindo do organismo, a intoxicação passa, tá? Raramente a intoxicação não tem quadros que dura mais do que 48 horas desde o uso da substância. 48 até é exagero. 24 já é o máximo e já é exagerado. O uso de medicações para sedar ou eliminar rápido a substância podem ser usadas, mas o tempo é o mais importante. O que isso quer dizer? Muitas vezes a pessoa ela chega com um quadro de agitação psicomotora, em função lá do uso de alguma substância. E esse quadro de agitação psicomotora, quando é a emergência, em geral, no hospital, né, vai perceber aquilo, uma das alternativas é sedar a pessoa, é fazê-la, né, entrar num estado de coma induzido ou simplesmente de sonolência, fazer a pessoa dormir para que o tempo passe. Mas o tempo é o mais importante, porque aqui lavagem estomacal pode ser usada, mas diuréticos, mas o importante é a substância sair do organismo, e isso é o tempo que vai fazer. Os sintomas e, obviamente, os critérios também, eles vão variar de acordo com a substância. A cannabis vai ter os seus, o álcool vai ter os seus, os opioides vão ter os seus, os estimulantes vão ter os seus. Cada substância ela tem um quadro de intoxicação que aí tem muito a ver com os efeitos que a substância vai causar. E aí, claro, o uso excessivo dela, né, a metabolização do organismo de uma forma descontrolada. Importante também, algo que as pessoas costumam perguntar e ficar curiosas, e é bacana também da gente salientar. A intoxicação, ela exacerba características de personalidade, principalmente aquelas características lá dos traços de personalidade relacionados à busca por sensações e à impulsividade também, né? Além disso, reduções do juízo crítico frequentemente levam a comportamentos que a pessoa não faria em outros momentos. Mas é legal não, é importante dizer que a intoxicação, ela não faz a pessoa, eu virei outra pessoa. Talvez seja mais controlado, seja mais contido, mas não vira outra pessoa. Exacerba características. Inclusive, é importante também a gente salientar que o quadro de intoxicação ele não retira a responsabilidade da pessoa, apesar de a gente saber que sim, a intoxicação ela é um quadro que pode ter essa redução do juízo crítico. Não se assume que essa redução do juízo crítico ela implique, por exemplo, que a pessoa ela é inimputável, que ela não é responsável pelos seus atos. Porque hoje, aí, claro, de novo, vem aquele assunto de misturar o que é lei com a ciência. Tecnicamente, a pessoa, quando ela está intoxicada, ela vai ter uma redução do seu juízo crítico. Mas, em termos legais, se assume que se a pessoa decide fazer o uso da substância, ela já está tomando aqui. Esse é o momento que ela está abrindo mão do seu juízo crítico e então existe uma flexibilidade. E até é bacana também de salientar que é justamente nesse ponto que a ideia toda é aquela de usuários que fazem uso crônico, né, pessoas que têm um transtorno por uso, e em função de terem um transtorno por uso, estão frequentemente intoxicadas, e com isso têm comportamentos que eles são desviantes daquilo que normativo para a sociedade, ou seja, eventualmente pode cometer crimes em função de sempre estar intoxicado porque tem um transtorno por uso, essas pessoas, eventualmente, elas podem ter aí se bem argumentado, bem justificado, pode ser que aí
legalmente seja encaminhado que essa pessoa vá ou para um instituto psiquiátrico forense ou para fazer um tratamento compulsório, do tipo, tudo bem, eu entendo que não seja tu que é uma pessoa que está fazendo isso errado por causa da tua vontade própria, mas sim em função desse teu transtorno por uso, que te leva a quadros de intoxicação e então a uma diminuição do teu juízo crítico. Então, vamos te obrigar a tentar fazer um tratamento. É claro que, em geral, se a pessoa vai fazer obrigada, a chance de sucesso disso é muito pequena. Embora seja importante dizer que, passado o quadro de intoxicação agudo e a abstinência, pode ser que as funções frontais da pessoa, o juízo crítico dela, aponte para ela, poxa, eu fico bem melhor sem a substância, eu faço coisas, eu penso mais, eu não cometo coisas que eu acho que são inaceitáveis porque eu tenho um controle maior. Então, tem gente que vai até se beneficiar, né? Mas só é importante deixar isso claro. E vale também aqui aquele lembrete, né? Que então a intoxicação ela exacerba características de personalidade. Ninguém liga para o ex ou manda WhatsApp porque esqueceu ele totalmente quando o álcool desce. Tá? Tem aqui, sim, algum efeito, alguma lembrança. Pode ser que não seja uma lembrança, pode ser uma lembrança muito mais física, muito mais afetiva do que propriamente de sentimento, mas a intoxicação ela não faz a pessoa ela fazer algo que não está no íntimo dela. Vamos começar então pelo álcool. Álcool, todo mundo conhece, ele pode ser consumido de diferentes maneiras: cerveja, cachaça, pode ser num drink, pode ser de diferentes formas, diferentes apresentações, vinho, cunhaque, absinto, todas essas são substâncias alcoólicas, toda aquela substância que possui álcool na sua composição pode levar então, né, à intoxicação. Mas é claro, isso depende, a intoxicação, a gente define ela através de alguns critérios. Critério A e o fundamental, ter ingerido álcool recentemente. E por recentemente, aqui a gente está falando no máximo há 4 horas atrás, tá? A última dose que a pessoa tomou. Então, ingerir recentemente é critério A. Se a pessoa não bebi, fazem exame, não dá, bafômetro, então não tem chance de estar intoxicado, mesmo que apresente os outros critérios, né? Porque não vai fechar o critério A. Critério B, alterações significativas e problemáticas. E aqui vem aquele detalhe do julgamento clínico. O que são alterações significativas? Essa pessoa ela não fica assim quando ela está sóbria, sã, né? Sem a droga. Quando ela está pura, ela não apresenta isso, tá? E aí, e problemáticas. O que são problemáticas? É quando começa a ter algum tipo... O DSM salienta alguns, né? Conduta agressiva, sexualizada, humor irritável, julgamento limitado. A gente pode aqui botar também comportamento de risco, comportamento arriscado, né? Comportamento imprudente, seja o de pegar o carro e sair para dirigir, né? Que aqui não tem essa de não, mas eu consigo me controlar, isso não é um comportamento arriscado para mim. Olha, é arriscado só legalmente. Se te pararem, se um outro carro bater em ti, tu não é o culpado, tu vai se tornar o culpado ali. Tá? Então, sim, só o fato de beber e dirigir já se considera uma alteração problemática. Então, mas para além disso, é importante que apresente um só ou mais desses aqui. Fala arrastada, que a coisa começava com a boca mamói, e falar enrolado, então, tá? Incoordenação, a pessoa não consegue mais, vai digitar no celular, não consegue nem mandar lá a mensagem para o ex direito, ou vai escrever toda hora, erra as palavras, ou não vai se servir mesmo de mais bebida e não consegue,
Instabilidade na marcha, o andar meio torto, e é daqui que vem aquela ideia, né, da incoordenação e da instabilidade na marcha, de a gente fazer o 4. Vocês já devem ter ouvido, ou aquele outro de ficar com os olhos fechados e tem que abrir e fechar a mão e botar o braço e o dedo tem que vir na ponta do nariz, andar em cima de uma linha, que são, se vocês já ouviram falar antes de toda a história a gente ter o bafômetro mais amplamente utilizado, tinha esse exame físico que era feito muitas vezes em blitz e coisa assim. E essas blitz, muitos dos exercícios eram esses, era caminhar em linha reta, fazer uma linha no chão, tinha que caminhar em cima dela. O nistagmo é quando os olhos eles começam a tremer involuntariamente, tá? Alterações de memória, aí pode não se lembrar direito, pode ficar esquecendo, pode não recordar. A gente não pode ter até um branco, tá? Mas a gente ainda não está falando de esquecer no dia seguinte, aí já é outra coisa. E também estupor ou coma, né? O famoso coma alcoólico, que também a pessoa pode apresentar. Então, qualquer um desses aqui, somado, né, ao uso recente e alterações problemáticas, já é o suficiente para fechar os critérios da intoxicação. E, é claro, não se devem a uma outra condição. Que condição que poderia causar tudo isso? Tem várias condições neurológicas que poderiam causar coisas parecidas. Um AVC pode causar várias dessas coisas. A pessoa já teve AVC há muitos anos, tem lá uma alteração de um nervo vagal e aí ela já tem a fala arrastada, ou tem um problema na Parkinson, ou está com muito medo. Então, se deve a uma outra condição, a gente vai ter que fazer esse diferencial. Sobre o álcool, algumas informações, tá? A intoxicação por álcool é um dos transtornos mentais mais comuns, tá? Imagino se eu fizesse um levantamento, que se a gente pegar os critérios ali, claro, não façam sempre esse exercício, mas a gente está aprendendo psicopatologia, eu já falei, a gente tem aquela coisa de, eu tenho isso. Mas é sempre bom uma terceira pessoa nos avaliar, de preferência um profissional. E quando a gente fala aqui a intoxicação por álcool, é um dos transtornos mentais mais comuns, e se eu pedisse para vocês, tentem ver se vocês fecham, mas se vejam no extremo, tá? A gente está falando aqui de praticamente não dá PT. Então, mesmo assim, pesquisas mostram que, aqui as pesquisas em geral são nos Estados Unidos, essa aqui já é mais antiga, de 2010, 44% dos estudantes do ensino médio, no último ano do ensino médio, no caso, nos Estados Unidos, admitiram ter tido sintomas e fechando critérios para intoxicação no último ano. Mais de 70% dos estudantes universitários fazem também o mesmo relato, né, de já terem tido um episódio de intoxicação. E é comum que a intoxicação ela precipite acidentes, tá? Os acidentes de trânsito, para vocês terem uma ideia, metade das entradas em UTI são relacionadas, né? Se acredita que 1 a cada 5 acidentes, na verdade, que pacientes que vão para a UTI sejam vindos de um acidente relacionado ao uso do álcool. Se acredita que mais da metade dos óbitos relacionados a acidentes de trânsito, eles tenham envolvimento de uso de álcool. Claro, pode ser que eu não usei, a outra pessoa que bateu em mim estava usando. Também é comum que busquem a emergência, então entra em coma e aí levam para emergência, enfim. Em geral, 2 doses, que equivale a de 10 a 12 gramas, já podem causar os efeitos se a pessoa ela não tem uma sensibilidade diferenciada relacionada ao álcool, tá? Que é aquilo que a gente já falou anteriormente, a tolerância. Efeitos, eles variam de acordo com a etapa do uso. Como assim? A pessoa começa a beber o álcool, em geral, ela começa a ter a ação, ela vai de fora para dentro. Então, ela começa nas áreas mais corticais, ela vai tendo uma redução no controle de impulsos, mas mais sutil. Ela vai ficando um pouco mais eufórica e expansiva. Tá? É comum também uma maior loquacidade, falar mais, gesticular mais. Mas a tendência é que, com o avanço do consumo do álcool, comece a vir aí os sintomas mais relacionados a uma diminuição da função, né?
Há sintomas de humor deprimido, prejuízos cognitivos, diminuição do controle vai ficando cada vez mais intensa, a pessoa pode ter dificuldade psicomotora também. A duração depende da quantidade e o tempo, tá? Então, tem gente que pode apresentar, a intoxicação pode ser apresentada com 2 horas, ou com até menos do que isso. Ou ainda também o tempo de uso, né? Ela está usando há 12 horas. Bom, faz 12 horas, vai continuar, a chance de continuar apresentando é maior. Claro, também, a via de absorção tem diferentes áreas, né? Formas de ingerir a substância vão causar mais ou menos efeitos. Não sugiro para ninguém, tá? Mas teve ondas aí no passado bem imprudentes de fazer o álcool entrar em contato com algumas mucosas do organismo, que não a boca, tá? E aí podem imaginar. E, em geral, o contato do álcool com essas mucosas faz os efeitos serem muito mais rápidos, porque aí eles entram no sistema nervoso central de uma forma mais direta, que eles não precisam ser metabolizados pelo organismo, então entrar na corrente sanguínea para poder chegar no cérebro. O organismo, ele costuma metabolizar, tá? O organismo médio, saudável, uma dose por hora. Para vocês que talvez fiquem curiosos, o que é uma dose? Uma dose é 40 ml de pinga, uísque ou vodka, um martelinho daqueles. É uma meia taça de vinho, tá? Do Porto, no caso, ou licores, enfim. É uma taça daquelas de 140 ml de vinho de mesa, tanto branco quanto tinto. O tinto é um pouquinho mais concentrado, na verdade. É uma latinha de cerveja ou um copo de chopp. Aí uma garrafa grande de cerveja, né? Então uma de 600 ml, ela contém 2 doses de álcool. Em geral, o organismo ele não consegue metabolizar mais do que uma dose, então se vocês consumirem mais do que isso aqui num período de 1 hora, é possível, é bem provável que os sintomas de intoxicação eles apareçam, tá? Não quer dizer que ficar usando uma dose a cada hora é saudável, mas em geral o efeito não vai ser intoxicação, vão ser outros efeitos que a gente vai falar mais para frente. Nos Estados Unidos, tá, os dados eles apontam para que tenham 30 mil mortes por ano relacionadas a quadros de intoxicação do uso do álcool. Tá? Elevados custos relacionados à intoxicação por álcool, geralmente associados a acidentes de trânsito. Associações com comportamentos imprudentes e de violência doméstica. Agora, por exemplo, na pandemia, alguns dados preliminares que a gente já tem, eles apontam que teve um aumento, né, da violência doméstica, no caso, em geral, de agressão à mulher, crianças também. Tá, tem casos aí que não são normativos, que em geral não é o homem que bate na mulher, mas é a tendência, é o maior. E quase um dos principais fatores associados é o consumo exagerado de álcool, né, a intoxicação. Isso não quer dizer que todo agressor ele tem um transtorno por uso de álcool, mas em função de ficar mais dentro de casa, de fazer o consumo em casa, acaba precipitando esses sintomas e, infelizmente, a gente já sabe que tem aí uma relação grande com a violência contra a mulher, principalmente agora nesse período que o aumento do uso do álcool dentro de casa está maior, e aí os quadros de intoxicação são bem associados. É mais comum a intoxicação em homens, tá? Historicamente, aqui tem um papel, um efeito do gênero masculino também bem importante, mas esses efeitos e essas diferenciações a gente sabe vem diminuindo ano a ano, aí, cada vez mais rápido, em função de não ter esse estigma da mulher bebendo, bem como também cada vez mais quantidades de mulheres, a mulher se aproxima, tem um acesso ao álcool que antes, em função aí de diferenças de gênero, não tinha tanto. Cannabis, tá? Maconha, enfim. Aí quando a gente fala, lembrem-se todos os seus derivados. Haxixe, pode ser bolinho, pode ser fumada, enfim, o mais comum é fumada, mas... Então, vamos falar da cannabis. Critério A para ter intoxicação da cannabis? Ingestão recente, tá? Tem que fazer um uso aí nas últimas horas, tem que ter ingerido a cannabis.
alterações significativas e problemáticas. E aí as mais comuns são psicomotora, euforia, ansiedade, desorientação alopsíquica, principalmente relacionado ao tempo, tá? A pessoa pode ter uma sensação de que o tempo está passando mais devagar, retraimento social e julgamento limitado. Tem que apresentar 2 desses aqui ou mais, tá? E tem que fazer no máximo 2 horas que a pessoa usou. Já faz 3 horas, já não está mais dentro do quadro. Quais são? Conjuntivas hiperemiadas, tá? É o famoso olho vermelho. Em geral, a gente vai ter aquele inchaço das conjuntivas, que é essa pelezinha que fica, né, embaixo ali da pálpebra. O apetite aumentado, a famosa larica, tá? Que aí a pessoa vai lá e faz. A boca seca e ainda taquicardia são os sintomas que a gente vai encontrar. Tem que apresentar 2 desses ou mais, né? Sendo num intervalo, usou até 2 horas depois, para a gente estar aqui falando de intoxicação por cannabis. E é óbvio, esses efeitos eles não podem ser devidos a uma outra condição, do tipo, eu corri por 6 horas seguidas, corri uma maratona e aí tô com esses sintomas. Tô com apetite aumentado, boca seca e taquicardia. E aí, quando terminou a corrida ali, eu resolvi dar um micro pega ali para poder relaxar, enfim, para comemorar. Não seria muito sensato depois de correr uma maratona, mas enfim. Aí a pessoa ela está com sintomas, faz mais sentido ser, claro, depende da quantidade, mas faz mais sentido ser relacionado ao teu exercício. É importante dizer que a cannabis, ela, desde que, né, nos últimos anos, a gente sabe que está tendo todo aí um processo em vários países de legalização, de liberação, do uso recreacional ser legalizado, e aí estão surgindo aí várias evidências e novos trabalhos interessantes. Já tem uma proposta, por exemplo, que o quadro de intoxicação, um dos sintomas que deve ser adicionado no futuro são dores abdominais crônicas, que é um dos quadros que estão sendo observados. Geralmente, tá, o quadro de intoxicação ele inicia com o barato da droga. A pessoa bate lá a sensação, ela começa a ter sensações associadas aí à substância. Na sequência, pode apresentar alterações no humor, na conduta, na psicomotricidade, na consciência, na senso-percepção, na orientação, no pensamento e ou no juízo crítico. Tá? A cannabis ela é conhecida como uma droga perturbadora do sistema nervoso central, então ela pode causar muitas coisas. Os efeitos eles podem permanecer, uma vez que começa, tá? Tem que começar ali naquele intervalo de 2 horas, mas eles podem permanecer até 24 horas, porque algumas das propriedades da maconha, da cannabis, eles são liberados, eles são lipossolúveis, então eles precisam ser liberados através da secreção, né, de expelir de expelir gordura do nosso corpo. Isso demora um pouco mais, pode demorar até 24 horas devido a essa lenta liberação. Em geral, né, apesar de ser isso, de poder durar até 24 horas, em geral, o quadro ele não passa de uma duração de 4 horas. Quando a gente fala de maconha, quando a gente fala de cannabis, é legal a gente relembrar a cannabis, tá? Tradicionalmente, ela tem, obviamente, que a composição da substância ela vai em várias coisas, mas a planta, enfim, ela em geral costuma ter 2 principais grandes substâncias: o THC e o canabidiol. O THC é o que causa o barato, tá? O THC é que é o responsável pelo quadro de intoxicação mais fortemente. O THC é que tem as propriedades mais associadas com o transtorno por uso. E o canabidiol, nem tanto. O canabidiol ele é o veículo pelo qual o THC ele vai, né? Tem um carrinho, que é o canabidiol, e esse carrinho é o que vai lá e aí muita gente, mas é natural, então a gente tem os nossos receptores canabinoides. Tá, isso aqui eles receberam, a gente também tem os nossos receptores opioides, a gente também tem os nicotínicos, enfim. O nome do receptor veio porque perceberam que aquela propriedade se ligava lá. Né? Não é que existiam os receptores, então eles descobriram a planta.
E o nosso organismo, ele se liga sim, a gente tem receptores para várias coisas, e o canabidiol é um deles. Mas os canabinoides, né, no caso. E aí ele vai lá e liga, o canabidiol ele se liga e junto ele traz o THC, que é o que vai causar o barato. E aí os efeitos em geral que a gente associa. Inclusive, grande parte dos medicamentos, né, só um parênteses na discussão, grande parte dos medicamentos que envolvem a cannabis, eles usam justamente, eles aumentam a concentração do canabidiol e eles são inversamente proporcionais. Então, quando tem mais THC, tem menos canabidiol e o contrário. E o grande potencial aí que a gente vê na maior parte dos trabalhos promissores com o uso do canabidiol, do uso da cannabis, usando o canabidiol. Tá? Embora a gente tenha só 2 condições que possuem tratamentos mundialmente aceitos, tá? Para envolvendo, tá? Um é o quadro de alguns quadros de epilepsia que vão aí ser beneficiados com o uso de derivados do canabidiol. E além disso, a gente sabe que a prevalência é baixa, tá? A prevalência da intoxicação. O quadro de intoxicação entre usuários regulares costuma ser 2,4. Então, assumindo que a gente tem aí usuários regulares de em torno de 7%, é bem pouca gente que a gente... É bem raro a gente ver intoxicação, mas é um quadro importante. E agora, com esse movimento de legalização, que é muito provável que então as pessoas tenham acesso mais fácil, consumam mais, é provável que a gente vá encontrar mais quadros de intoxicação e principalmente nos hospitais, nas emergências, né? Pode ser que a gente veja um aumento bem grande, que é o que nos Estados Unidos e no Canadá, em especial, alguns lugares estão relatando um aumento bem grande em alguns sintomas e observações de usuários que chegam com algumas reclamações que não eram antes descritas como intoxicação, além da intoxicação, claro. Em casos raros, a intoxicação pode levar à psicose. Né? O que é psicose? Sintomas psicóticos, alucinação e delírios. Mas é importante salientar, aqui a gente está falando da intoxicação. Ah, mas eu não vi alucinação lá dentro daquela lista. Sim, tá? Porque aqueles sintomas são os típicos, os clássicos, os amplamente descritos. Pode ser que a pessoa apresente outras coisas, uns adereços que não são tradicionais. E aí, eventualmente, a gente vai colocar como um especificador, e aí sim, mas vai ser, de novo, pode ser, aqui a gente está falando quando é induzido pela intoxicação. Quando passa a intoxicação, esses sintomas psicóticos eles vão embora, quando a droga sai do organismo, foi embora totalmente. Cafeína, tá? Então, aqui veio errado ali, mas a cafeína, todo mundo já conhece, né? Acho que grande parte deve fazer uso eventual. Critério A, ingerir recentemente. Tipicamente, tá? Ingerir recentemente acima de 250 gramas é o comum. Uma xícara de café costuma ter 90 miligramas, 250 miligramas. Uma xícara de café costuma ter 90 miligramas, então tem que tomar 3 xícaras aí num intervalo relativamente curto. 5 ou mais desses seguintes sintomas após ou logo após o uso. Inquietação, tá? A pessoa ela fica inquieta, fica com uma catesia, fica querendo, fica se mexendo toda hora. Nervosismo, então a pessoa pode ficar nervosa. Excitação, uma certa euforia. Insônia. Rubor, né? Rubor lá ficar vermelho, ficar mais diurese, ficar indo no banheiro toda hora para fazer xixi. Perturbação gastrointestinal, a gente sabe já que a cafeína ela tem aí grande associação também com quadros de úlcera, quadros de gastroenterite, então a pessoa fica com mal-estar estomacal, pode ser tanto para soltar mais quanto prender mais. Abalo muscular, pode ser pequenos tremores, cãibras, enfraquecimento. Fluxo errático do pensamento e discurso, a pessoa começa a ficar muito eufórica, muito agitada, ou troca palavras, aí também tem então alterações da linguagem. Taquicardia, o batimento cardíaco fica acelerado. Energia inesgotável, a pessoa fica com muita energia mesmo, muita disposição, e pode inclusive levar à agitação psicomotora. Tá?
todos esses sintomas, eles precisam causar, né, tem que ter 5 ou mais, eles têm que aparecer depois ou logo após o uso, né, ingestão da cafeína, e eles têm que causar um prejuízo ou um sofrimento significativo. E, além disso, não se devem a outra condição médica, outra substância, né? A gente vai ter que fazer, então, um descarte do que pode ser. Afinal, o quadro, mas ele é bastante, tem que ter vários sintomas aqui. A gente vai ver. É muito comum em situações, para dar até um exemplo, situações que a pessoa vai ter que, a gente sabe já disso, tá? A cafeína, ela tem propriedades que aumentam um pouco a motivação. E tem gente, então, que faz um uso regular da cafeína e aí vai fazer alguma tarefa, então vai apresentar um trabalho. E aí fica o dia inteiro tomando cafeína para continuar na pilha. Chega na hora de apresentar e a pessoa está desorganizada. Está desorganizada porque, claro, bebeu um monte de café ao longo do dia e aí apresenta lá o problema. Alguns dados sobre cafeína para vocês. 85% das crianças e adultos consomem cafeína regularmente. O consumo superior a 1 grama por dia é comum com sintomas, tá? 1 grama, então, é bastante café, mas podem surgir a partir de 200 miligramas, já pode alguém apresentar, mas acima de 1 grama é muito mais provável. Ou ainda, claro, em pessoas sensíveis. Como eu já falei, 1 xícara tem, em média, aí, 90 miligramas. Então, para tomar 1 grama, tem que tomar 11 xícaras de café, mais ou menos. Claro, vai depender do tamanho da xícara e tudo mais. A intoxicação por cafeína, ela tem uma prevalência anual nos Estados Unidos de 7%. Tá? No Brasil, já li estudos que mostram que ela varia entre 5 e 15%. E os efeitos da intoxicação podem durar de 4 a 6 horas. Tá? A última vez que a pessoa bebeu faz já 4 horas. Em geral, aí, de 4 a 6 horas, os efeitos eles permanecem. Então, retomando aqui, nesse vídeo eu não vou explorar todos os quadros de intoxicação, porque, como eu falei, cada substância tem a sua peculiaridade. Resolvi selecionar 3 daqueles que são alguns dos mais comuns e mais frequentes. Mas, relembrando, então, a gente tem lá o capítulo dos transtornos relacionados a substâncias e outros transtornos aditivos. Nós temos 3 grandes categorias: os transtornos por uso, os transtornos induzidos por substâncias e os outros transtornos aditivos. Dentro dos transtornos induzidos, temos 3 subcategorias: a intoxicação, a abstinência e os transtornos mentais induzidos. Hoje a gente falou sobre a intoxicação. Tá? Em especial, aqui eu falei do álcool, falei também da cannabis e da cafeína. No Brasil, aqui a gente também encontra bem frequentemente a intoxicação por estimulantes. Tá? E aí, estimulantes, os estimulantes eles têm eles são constituídos de anfetaminas, a cocaína e ainda outros estimulantes. Dentro dos estimulantes, aí a gente vai ter o quadro de intoxicação, tanto para quando é a cocaína, como quando é as anfetaminas. Os sintomas eles são muito parecidos, tem que ter um uso recente, tem que ter um padrão problemático de sintomas, e tem que apresentar 2 ou mais de alguns sintomas também. Esses sintomas eles envolvem taquicardia, dilatação da pupila, transpiração excessiva ou calafrio. Também envolvem náusea, vômito, fraqueza muscular, agitação psicomotora, pode ter até convulsão, tá? E confusão também a pessoa pode apresentar. E também pressão arterial elevada. A pessoa também vai apresentar lá pressão arterial elevada, é bem comum. É frequente aí usuários de cocaína, de crack, chegarem, no Brasil, que é o mais comum, chegarem em emergências relatando, então, os sintomas, achando que estão tendo um ataque do coração, alguma coisa do gênero, e aí vão fazer investigação. Fez uso anterior de crack, de cocaína, enfim, o que pode, inclusive, levar a um infarto, a algum quadro mais sério. Algum derrame, enfim. Também é muito comum, dentro das anfetaminas, nós temos a Ritalina, por exemplo, é uma anfetamina, é um metilfenidato.
que é o remédio padrão para o tratamento do TDAH, inclusive. Muita gente que faz o tratamento ou que não faz e usa a substância e não faz um acompanhamento adequado, um acompanhamento cardíaco adequado, pode apresentar também quadros de intoxicação achando que está fazendo o uso do medicamento adequadamente e aí apresentar lá os sintomas, né? Mas então a gente tem aqui essas classes todas, que são aquelas típicas da gente encontrar intoxicação. Vocês vão reparar que só não tem o tabaco. Só para ficar aqui registrado, a gente falou então dos quadros de intoxicação. Relembrando todo o desenhozinho aqui, a gente tem os transtornos por uso com as 9 classes, a gente tem a intoxicação com todas menos o tabaco, as 9 menos a cafeína, claro. A abstinência também, que a gente vai ver para frente, os transtornos mentais induzidos, além dos outros transtornos aditivos que veremos mais para frente também, transtorno do jogo e os outros transtornos aditivos. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, por favor. Fico à disposição para tentar esclarecer outras dúvidas de vocês. Agradeço a atenção, vocês terem acompanhado até aqui e fico por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.